Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa notícia que saiu no jornal agora da Folha UOL. Justiça estende o BPC para a família de aposentados do INSS. Na decisão do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, exclui a aposentadoria pelo piso do cálculo da renda familiar e garante benefício. Isso quer dizer, se já houver um aposentado, vamos supor, aposentado por invalidez na casa, que recebe um salário mínimo, outro componente pode receber o BPC. Isso não era possível. O TRF4 disse que é possível que se exclua a renda deste aposentado por invalidez, no caso, se ele ganhar um salário mínimo. Porque antes, como não era possível, a divisão era feita desse modo. Vamos supor que existissem duas pessoas na casa e o cidadão era aposentado por invalidez. A renda per capita da família daria meio salário mínimo, porque a aposentadoria dele de um salário mínimo seria dividida para ele e para a esposa. Por conta disso, a renda per capita iria para meio salário mínimo e a companheira ou companheiro que não recebe o benefício, não recebia, não poderia solicitar o BPC. Graças a Deus, o TRF4 entendeu diferente. Se tornasse jurisprudência, um precedente, isso para todo o país será uma maravilha. Vejam, idosos com mais de 65 anos que residem com aposentados do INSS têm direito ao BPC. Vejam que notícia boa! Mesmo nos casos em que a renda mensal por pessoa da família passe do limite de 25% do salário mínimo, um quarto de salário mínimo, segundo decisão do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O resultado do julgamento divulgado no final de janeiro da 2ª Instância Federal dos Estados do Sul, considerou que uma idosa de 75 anos não pode ser impedida de receber o benefício, o BPC, porque o marido dela tem uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. Vejam que coisa boa. Então, esta senhora conseguiu 75 anos, mesmo com o marido aposentado ganhando um salário mínimo. O TRF4 entendeu que ela tem direito. Então, criou-se jurisprudência. Se o TRF4 entendeu isso para uma pessoa, todos que entrem na justiça devem ter ou terão, por lei, o mesmo tratamento. O INSS havia negado o benefício porque, ao considerar o salário do marido, vejam bem o valor de um salário mínimo, a renda familiar por pessoa superou o limite legal. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, é a corte máxima deste país, é o guardião da Constituição Federal. Já falou, já disse desde 2015 que esta renda per capita, esse sistema usado pelo INSS para manter o BPC ou solicitar através da renda per capita, desse cálculo, é inconstitucional. O INSS insiste nesta renda. Então vejam que sempre que uma pessoa tem um benefício, BPC cortado, por conta da renda per capita, que aumenta R$40, R$50, o cidadão recorre para a justiça e a justiça manda pagar o benefício dele, manda reativar. Porque senão seria uma incoerência do próprio STF, que já disse, repito, desde 2015, que esta fórmula usada da renda per capita é inconstitucional. Então, não entendo porque o INSS continua usando esta regra, sabendo que isso vai parar na justiça. E para o INSS sai muito caro entrar na justiça contra este cidadão ou defender-se na justiça, porque já sabe que vai perder. Porque o STF já disse que era inconstitucional, já deu isso para várias pessoas,
e não pode agora dizer que um ou outro não vai mais receber. Já existe jurisprudência. Então, a lei é para todos. O INSS insiste e, por conta disso, muitas vezes, num processo desse simples no STF, vai gastar de 5 a 10 mil reais para não pagar o benefício do cidadão, mesmo sabendo, através de seus advogados técnicos, que vai perder o processo na justiça, porque já perdeu várias vezes. Então, é uma boa notícia. Vejam bem, o cidadão que morava com um aposentado que ganhava um salário mínimo não poderia pedir para ele o seu próprio benefício, porque um componente da família, recebia uma aposentadoria de um salário mínimo. Se esta renda per capita passasse de 1/4 de salário mínimo, este cidadão, esse idoso acima de 65 anos, não poderia ter a sua própria renda. Isso é uma grande injustiça, ou era. O TRF4 está resolvendo esta questão. A recusa do órgão, ou seja, a recusa do INSS em pagar o benefício, foi revertida já na Vara Federal, em primeira instância, obrigando o Instituto a recorrer ao tribunal um pouco acima, ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, onde foi novamente derrotado. Na decisão, o relator Marcos Josegrey da Silva considerou que, por ser a aposentadoria do marido no valor de um salário mínimo, a remuneração do aposentado não deveria ser considerada na composição da renda familiar. Então vejam que coisa boa, é uma notícia maravilhosa. Desses últimos dias foi a melhor notícia. Então quem teve o benefício negado pelo INSS, por conta que alguém da família já recebia um salário mínimo, por conta exatamente disso, agora ele pode novamente solicitar e com certeza deverá ganhar, porque o TRF4 já deu para uma pessoa. Isso chama-se jurisprudência. Mesmo que tente levar o caso adiante, ou seja, para uma instância superior, o INSS dificilmente conseguiria impedir a idosa de receber o benefício. Nesse tipo de situação, a posição do TRF4 tem respaldo em decisões anteriores do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e no Estatuto do Idoso, segundo Alexandre Schumacher Triches, vice-presidente do IBDP, que é um Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Abro aspas. Se a renda da família for de um salário mínimo, o Estatuto do Idoso autoriza a exclusão dessa renda para cálculo per capita do BPC/LOAS. É o que diz Alexandre Triches. A regra do Estatuto, a princípio, garantia a exclusão da renda apenas nos casos de benefício assistencial, não benefício previdenciário, mas decisões judiciais acabaram estendendo esse direito para os casos de renda familiar composta por aposentadorias. Quando o cidadão que era da família recebia benefício assistencial, no caso BPC, e não é um benefício previdenciário, a lei permitia que outro idoso recebesse também. Quando alguém da família já recebia um benefício previdenciário, que é o caso da aposentadoria, a lei não permitia isso. Agora permite os dois casos. Não a lei, mas essa decisão do TRF4. Independentemente que o cidadão que já recebe o benefício seja um benefício previdenciário, como é o caso de aposentadorias ou pensões, ou benefícios assistenciais, no caso o BPC, o Bolsa Família e assim por diante. A TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, é composta por 10 juízes, reconhece o direito, o que é muito importante porque a maioria desses casos
chega ao judiciário por meio dos juizados especiais, diz o cidadão especialista. Além de permitirem o acesso à justiça sem a nomeação do advogado ou de advogado, juizados especiais são mais ágeis que a justiça comum. Então, pessoal, é uma boa notícia. É uma ótima notícia. Mais pessoas terão acesso ao BPC. Mesmo que na casa outro idoso já receba aposentadoria ou já receba outro benefício assistencial. Tanto faz benefício previdenciário, no caso aposentadoria, como benefício assistencial, como é o caso do BPC/LOAS. O outro idoso pode solicitar o BPC, porque esse valor de um salário mínimo que esse aposentado, que esse idoso já recebe, não pode contar para a renda, para cálculo da renda per capita. É uma ótima notícia, a melhor notícia desses últimos dias. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.